que venhamos, ó Deus, estar com o coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, para cada um de nós, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Deus. Amém. Obrigado, Adnilson. Amados, o Jeremias vive colocando a gente aí nesses desafios, né? Abençoados, né? Mas eu quero só assim colocar primeiro para os irmãos, né? Com a graça de Deus, que a gente tem tido a necessidade e ouvido de muitos irmãos aí, então, nossos pais espirituais, a necessidade de a gente não esquecer da catequese, né, dos ensinos básicos, daquilo que é a nossa formação. E hoje eu quero trazer, assim, algo desse tom aí, né? Que o Senhor venha nos dar graça e que a gente não venha esquecer aquilo pelo qual nós fomos atraídos, que é a simplicidade do Evangelho, que é o funcionamento do Evangelho, né, na nossas vidas, nas nossas casas. E eu quero, assim, iniciar trazendo um versículo, o último versículo de Mateus, versículo 20, né, do capítulo 28, que fala assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, eu quero trazer esse versículo como início aqui, mas só para trazer assim, primeiro que ele fala que nós temos que ensinar, né? Isso que o Daniel estava falando, é algo que Deus tem dado ele de graça para ele trazer esse ensino de forma simples, de forma acessível, e a palavra, então, nos chama a fazer discípulo e depois ensiná-los a guardar as coisas que Jesus ordenou. Mas fala aqui, que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a gente já vê aqui, nessa passagem, que ele estará conosco todos os dias. E nós, então, entendemos isso, que ele estando conosco todos os dias, nós estamos, então, todos os dias também cultuando ao Senhor. Em todo lugar, né? Onde a gente estiver. E aí, tem um versículo que fala, né? Em João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, faremos nele morada. Então, olha só que interessante, né? Ele está lá conosco todos os dias. Em que lugar, né? Aonde? Em nós. E aonde nós estamos, né? Todos os dias. A gente pode trabalhar, estudar, voltar, mas nós voltamos para casa. Então, eu quero trazer esse tema, esse foco, né, da casa, onde a igreja precisa funcionar, onde nós temos que estar sempre atentos para viver o evangelho, primeiramente, né, e principalmente em nossas casas. E creio que é aí que nós vamos praticar, né, muitas coisas que a palavra nos manda praticar. Seguindo aqui, então nós estamos entendendo que a casa é o lugar mais óbvio, né, que vamos estar com Jesus e ele vai estar conosco todos os dias. A gente passa muito tempo na casa, é onde a nossa família está, onde 2 ou 3 estão, né? Porque a palavra fala assim, em Mateus também 18, 20, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, nós temos aprendido que não que o templo, né, não seja importante, não que um local de reunião não seja importante, mas que não é o local principal, não é o local único, não é o local definitivo.
nós temos que nos estar prontos para viver a igreja em nossas casas. E isso é muito legal, né? Muito importante. E isso é simples, né? Isso é o que é o simples do evangelho. Então, 2 ou 3 reunidos em seu nome, né? Então, fala onde, ou seja, em qualquer lugar, e fala na menor célula, 2 ou 3, onde o marido, mulher, o pai, filho, mãe, filha, o filho, ou se você morar com alguma pessoa junto, né? Com uma república, ou 2 rapazes, 2. Então, onde 2 ou 3 estiverem reunidos meu nome, ali já começa a funcionar, começa a ser estabelecida a igreja. Então, nosso foco, né, também, vou pensar assim, nosso foco não é também só a casa. A casa é o local de treinamento, vamos dizer assim, onde você tem que praticar mais o perdão, praticar mais vamos dizer assim, a solução de conflitos, né, vamos dizer assim. Então, é um excelente campo de treinamento, né, vamos dizer assim. Então, se ali as coisas não forem resolvidas dentro daquilo que a palavra, né, nos ensina, como nós vamos fazer fora desses locais, né? Então, eu vou ler um versículo aqui, Marcos 2, de 1 a 5, que fala que Jesus, né, ensinava também nas casas e tipo assim, não estava preso a vamos dizer, uma sequência, não, estou ensinando aqui, se alguém me interromper, então, ou seja, eu não sei o que eu vou fazer. Então, olha só, vamos ler aqui. Marcos 2, de 1 a 5. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Então, ele estava lá numa casa em Cafarnaum. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Então, ele estava ali ensinando numa casa. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Vocês sabem a história, ela decorreu, teve uma discussão aqui com fariseus, mas assim, ele estava ensinando, né, vamos dizer assim, pregando a palavra, ensinando a respeito do reino de Deus. E houve ali uma interrupção, vou dizer assim, bem forte, né? E ele não parou, vou dizer, ele não se sentiu, isso não foi interrupção para Jesus. O que ele fez? A partir dessa situação, ele continua ensinando. Ele continua trazendo um ensino claro da vida prática, de como ele quer que nós sejamos, né? Então, a ação de Deus, ela vai ocorrendo à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai no ambiente que a gente vai estar. E nós temos que estar prontos, né, para agir conforme Deus nos chamou, ou conforme Deus espera de nós, nos locais onde nós estamos, ou nas interrupções que nós sofremos. Às vezes nós estamos numa situação, acontece um problema qualquer, e a gente vê como um problema e se confunde todo, se distrai todo, e na verdade Deus está usando muitas situações para que a gente possa também trazer luz ou trazer uma palavra, né? Então, Jesus usou aquele momento que ele estava dentro de uma casa, houve aquela situação toda e ele ia trazendo ensino à medida que as coisas iam acontecendo. Nós temos muito a aprender com isso. Então a palavra nos traz muita base, né, para mostrar que a casa é um dos locais mais apropriados para ocorrer esse ensino da palavra. Então, lá em Atos 2,46, fala assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 2,46. Então, eles estavam, lógico que eles não estavam dentro do templo, porque, né, se alguém também depois quiser me corrija aí no final, porque a gente sabe que eles não usavam o templo, o interior do templo, eles usavam ali a área onde eles podiam estar. Mas era lá no templo e de casa em casa, onde partia o pão, e lá tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração.
Então, a igreja tinha um funcionamento em qualquer local, onde ela começou a funcionar em qualquer ambiente. 1 Coríntios 11, 33, né, fala assim, quando Paulo estava falando, né, da ceia, ele falou assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então, mostra como era normal eles se reunirem para fazer refeições juntas, não é? E nós sabemos que a ceia, né, ali, enquanto eles faziam a refeição, eles celebravam a ceia. Era algo muito natural, muito simples, né? O ritual, muitas vezes, que a gente faz numa ceia, acho que não se compara com o que a gente vê na palavra em relação como eles faziam a celebração da ceia. Então, a palavra vai nos mostrando essas pistas, né, de como a coisa funcionava naturalmente nas casas, né? E ainda hoje, até hoje, entre nós, tem muitas pessoas que não conseguem abrir a casa, não trazem um vizinho para dentro da sua casa, para estar junto ali, para compartilhar, para se conhecer. E nós precisamos, né, fazer isso. A nossa casa, nós sabemos que a ordem não é mais nossa. Atos 16, versículo 5, fala assim, saudai também a igreja que está em sua casa. Então, é um finalzinho de Romanos 16, versículo 5, onde a gente, numa saudação, a gente vê como estava funcionando a igreja lá em Roma, né? Saudai a igreja, também a igreja que está em sua casa. Então, olha só que maravilha, né? A gente vê que, imagina se a gente fosse assim hoje também entre nós, alguém ligar para a gente, ó, dá um abraço nos irmãos ou na igreja que está na sua casa, que se reúne com você na sua casa. Então, é desejar também que na nossa casa comece algo assim, funcione algo assim. Um grupo caseiro é a igreja na casa, não é? Qualquer reunião que você faça, né, que você conduza, você na sua casa fazendo um culto, né, com a sua família, né, a igreja está funcionando. Então, Colossenses 4, versículo 15, fala assim, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. E por aí as coisas vão, né? Atos 20, 20, destaca lá, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Aí alguns podem falar assim, não, mas porque naquela época a igreja era perseguida, eles não podiam ter um local para reunião. Sim, pode ser, mas nada escapa à vontade de Deus, nada escapa aos planos de Deus. E essas coisas Deus estabelece para cumprir um propósito, né? Ensinar a igreja alguma coisa. Quando teve a pandemia, muitos, né, falam e muitos constatam que Deus estava querendo nos trazer de volta para casa também. Não deixar de estar na reunião, não deixar de estar junto com os irmãos. Muitos entenderam errado e abandonaram os cultos, né, vamos dizer assim. Quando voltou tudo, não voltou mais também. Gostou de ficar em casa, mas não é isso. Mas é que muitas coisas não estavam mais acontecendo na casa. Então, nós não podemos deixar ser levados né, por uma onda, vamos dizer assim, que quer nos tirar essa simplicidade, quer nos tirar essa prática, né, de estarmos fazendo a nossa casa um local onde a igreja funciona, onde a igreja está acontecendo. E isso é muito bom, e isso é muito, muito legal mesmo. Quem usa, né, quem recebe muito na sua casa, quem faz muitas coisas na sua casa, sabe como isso é legal, sabe? Rompe uma barreira, né, que às vezes a gente tem, né, de ter aquelas coisas sob controle, de ter a sua atividade sob controle, a sua casa sobre alguns ajustes, sobre algum controle, mas não tem. Não tem nada que a gente perca com isso. E ganha, na verdade, né? A gente ganha porque você está dentro de um contexto de igreja que é dinâmica, vamos dizer assim, né? Então, o que é uma igreja no lar, vamos dizer assim? O que é uma igreja na casa? É a vida comunitária de discípulos guiada
pelo sobrenatural de Deus. Em casas bem naturais, bem normais. Vamos dizer, a casa normal, uma casa que tem almoço, janta, tem família, que tem lá seus conflitos de família, mas tem uma vida comunitária guiada, né, pelo sobrenatural de Deus, pelo sobrenatural do Espírito Santo. Então, nossa casa não deixa de ser normal, não deixa de funcionar como uma família, mas também vai acontecer também o sobrenatural de Deus. É um estilo, outra forma de falar, né? É um estilo de vida, né, vivido numa situação concreta do dia a dia, um estilo de vida redimido, que agora nós somos redimidos, vivido numa situação concreta do dia a dia. Ou seja, você pega a sua vida de discípulo e joga para o dia a dia dentro da sua casa. Amém. Onde as pessoas te veem, onde você pode ser corrigido, naquilo que não, né, que está fugindo à prática da palavra. Também, mediante a oração, o doutrinamento, a comunhão, o serviço mútuo, o exercício dos dons e no ganhar e formar novos discípulos. Então, você pode trazer um novo discípulo para sua casa, né, para viver com você, para caminhar com você, para andar com você, né, para ver como a sua vida é. Tudo isso aí pode e deve acontecer dentro das nossas casas também. E também é uma parte da igreja da cidade, né? Não, vamos dizer assim, a sua casa não é a igreja da cidade, mas é uma parte da igreja da cidade e que nós estamos ligados com outras casas que estão sob supervisão de um presbitério local. Então, tem várias casas onde a igreja funciona, mas que há um contexto, né, há uma autoridade sobre nós, ao presbitério da cidade, nós estamos subordinados ou ligados ao presbitério na cidade ou à igreja na cidade, onde um dia na semana, um dia no mês, um dia na quinzena, cada local tem sua forma, reúne todos esses grupos, né, vamos dizer assim, caseiros, para uma reunião geral da igreja. Então, amados, a gente imagina assim que eu fico imaginando, né, como a gente no passado, antigamente, vivia de uma reunião só no final de semana, sem esse preenchimento no meio de semana do funcionamento da igreja nas nossas casas. Algo maravilhoso como esse, né? Então, a igreja no lar da casa, ela permite a participação de todos, né? Inclusive, quem está à frente, vamos dizer assim, ou coordenando, ele até tem que incentivar aqueles que estão mais quietos, que são mais caladinhos, a falar, a se expor, a projetar os seus testemunhos, né, as suas experiências para ser contadas, porque num ambiente, de repente, maior, ela vai continuar calada a vida toda. Mas no ambiente caseiro, isso pode ser possibilitado, e é muito legal. Perguntas e respostas, né? Às vezes você traz um tema, esse tema permite você fazer pergunta, responder, discutir, e se não tiver resposta, pesquisa na próxima semana traz, testemunhos, né? Confissões, restituição, adoração, ceia, oração, milagres. Então, tudo isso a gente precisa desejar e permitir que o Espírito Santo opere essas coisas nas nossas reuniões dentro da casa. Porque isso tudo é bom. Não esperar que isso vá acontecer só no grupão, né? Não é assim. Pode acontecer no grupão, e deve também, pode acontecer no grupo menor, deve acontecer também, e a gente precisa estar ali permitindo, trazendo um ambiente para que isso aconteça sem limitar. Vamos dizer, uma pessoa só entra, fala e ensina e acabou. Como se fosse um mini culto, né? Não pode virar um mini culto onde você tem o louvor, tem a palavra de uma pessoa e os avisos e pronto, a pessoa vai embora. É bom estimular a participação, né? Outra coisa interessante, né, que a gente deve ter como também objetivo, quando a gente está dentro da casa, é amor e comunhão dos membros e de todo o grupo, ou seja, observar e incentivar que a comunhão ela não está em
duas pessoas ali, duas aqui, se o grupo é pequeno, todos possam estender essa comunhão no grupo. Companheirismo estreito também entre os discípulos, isso vai facilitar muito. A prática da mutualidade, né? A gente tem estudado sobre a mutualidade. A mutualidade, ela não acontece num grupão, nunca, dificilmente acontece. Mas se você está num grupo menor ou num relacionamento de companheirismo, a mutualidade ela vai acontecer, porque há o discipulado, que é um vínculo intencional, né? Vamos dizer assim, e há a mutualidade, onde você ensina uns aos outros, você exorta um ao outro, perdoa um ao outro, ora um pelos outros, suporta uns aos outros. Isso não é no discipulado que acontecem essas coisas, na reunião pequena de discípulos, né? Então, o ensino mútuo, né, lá em Colossenses 3,16, fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, cânticos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, essas coisas todas que a gente vê nesse versículo, a gente fica imaginando onde vai acontecer isso. Na reunião geral é difícil, né? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, ou seja, um ambiente de ensino mútuo, de aconselhamento mútuo, no relacionamento menor, né? Às vezes no seu relacionamento de companheirismo, de discipulado, de grupo caseiro. Então, a gente não pode ter esses momentos de reuniões menores como um momento, vamos dizer assim, como se fosse uma coisa, um apêndice, né? Ou, se der para fazer, vamos fazer, se não der, ou muito espaçado, né? Vamos fazer uma reunião caseira cada mês, aí perde a finalidade, né? Quanto mais tempo a gente passar junto, melhor, né? Para a comunhão, melhor para praticar essas coisas todas que nós temos aprendido. Estar atento, né, que o Espírito Santo quer fazer nessas reuniões, não chegar assim uma coisa pronta, quem é dirigido principalmente, não chegar com alguma coisa pronta, mas termos um ambiente de participação, como eu já falei. E principalmente, né, um ambiente onde você vai trazer seus vizinhos, ou seus contatos, ou seus amigos, ou alguém que você encontrou. Então, preciso ter um ambiente onde também os irmãos têm que ter sabedoria, graça para os de fora serem impactados pela vida simples e a vida também de intimidade da igreja. Aqui a gente tem feito fogão a lenha, né? De 15 em 15 dias. Exatamente. Aqui nós temos tentado praticar aqui em casa, né, fora essas coisas todas, um almoço, né? Cada 15 dias, mais ou menos, no máximo, a gente faz um almoço no fogão a lenha, sempre chama alguém. Um vizinho, ou alguém que a gente convive menos, ou alguém, e tá para almoçar com a gente. E às vezes tem sempre 10, 15 pessoas almoçando aqui com a gente nesse dia, porque além do vizinho, tem um discípulo, tem alguém que a gente também tem intimidade, vai chamando. Então, a gente não tem aberto mão desse tempo também aqui, né? Já temos, né, o nosso próximo almoço para segunda-feira que vem, já temos o casal que nós vamos chamar, nosso vizinho aqui, que não tivemos esse contato com ele ainda, mas já tivemos com outros, nós vamos chamar para estar aqui em casa com a gente. Então, ou seja, fazer da sua casa um ambiente, né, onde Deus possa operar as coisas, onde as coisas podem acontecer, onde a vida de Jesus, né, pode ser observada no dia a dia. O ambiente é também formado um ambiente de alegria, né, de santidade, de intimidade, de serviço, hospitalidade, né? A gente hoje, quando fala de hospitalidade, né, parece uma coisa que você pratica quando você recebe alguém para dormir na sua casa, para hospedar, assim, vai ficar em casa um dia, 2 dias, mas hospitalidade é como você acolhe as pessoas. Às vezes, num contato único, a pessoa sabe que você é hospitaleira, ou não. Porque se chega uma pessoa nova no grupo caseiro, e só vai ter contato com ela, só vai receber e abraçar e dar boas-vindas só aquela pessoa que conhece, e os outros vão ficar só observando de longe, mostra que os outros ainda têm que praticar a hospitalidade, ou seja, aquilo que quer receber, quer fazer a pessoa se sentir acolhida, fazer a pessoa se sentir à vontade. A gente está vivendo um tempo, infelizmente, estou falando de Aracruz, tá? Não é... Pode ser que aqui em Itaguaçu, Salvador, as outras localidades aí, Nova Venécia, não seja assim, mas
A gente tem que lembrar os irmãos que, né, quando tiver alguém de fora, as pessoas precisam sair do lugar e ir lá receber. Ou no final da reunião, ir lá abraçar, ir lá receber, e perguntar o nome, se interessar e conversar. Né, a gente tem percebido que as pessoas, às vezes, não chegam, não se aproximam. Um ou dois faz esse contato, o resto fica de longe olhando. Isso se assemelha muito ao que a gente, né, onde a gente viveu um tempo e a gente entendeu que não é assim que é a visão do reino de Deus. Então, nós temos que preparar também nas reuniões caseiras os discípulos para serem hospitaleiros, né? Já estou indo para o final, tá? Pode ficar tranquilo, Jeremias. Cuidar, então, para que a reunião no lar ela seja orgânica e não organizada. Isso eu já falei, mas eu quero só destacar. Porque você pode planejar tudo certinho para a reunião e não deixar nada novo acontecer, né? Porque você já quer que as coisas sejam de um jeito que... Nós fizemos a reunião caseira um dia desse, e essa reunião caseira que eu participo, eu não sou líder, eu não sou líder de grupo caseiro, eu participo das reuniões com os líderes, né? Então, eu estava na reunião caseira a semana passada, e o líder, de fato, ele foi com algo preparado, que ele sempre vai, né? Ele se prepara, lógico, normal, mas ele não compartilhou o que ele preparou, porque, né, Deus gerou uma coisa aqui, um testemunho ali, uma situação ali, outra aqui, e no final ele entendeu que aquilo que ele levou não era para ser compartilhado, porque tinha outras. Então é isso aí, está atento para não tornar um ambiente sob seu controle, principalmente quem está coordenando, né? Mas ser uma coisa orgânica, que vai funcionando de acordo com o que vai acontecendo. E é o que eu falei no início, a gente está falando coisas aqui que pode ser que estejam muito bem praticadas por alguns já, né, que me perdoe se vocês estão ouvindo coisas que já estão acontecendo, chovendo molhado, vamos dizer assim, mas a gente tem visto a necessidade de repetir, de lembrar dessas coisas para poder nós não esquecermos dessas coisas básicas, né? Então, um ambiente criativo e não repetitivo. Essas coisas têm que ser lembradas. E a gente tem que cuidar, que se começar a ficar repetitivo, tem alguma coisa errada. Então, a gente precisa mudar. Então, como igreja, né, nós podemos nos encontrar e cultuar o Senhor em qualquer lugar. Nós estamos falando aqui da casa, né? Mas nós estamos dizendo que nós podemos cultuar o Senhor em qualquer lugar. Até no templo, né? Mas a gente não pode se limitar a um local. 1 Timóteo 2, versículo 8, né, traz um lembrete que ele fala assim, Paulo para Timóteo, né, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Então, em qualquer lugar, você tem que estar pronto para exercer o discipulado, o ensino, a oração e tudo mais que Deus permitir. Então, nós somos chamados para viver a liberdade de adoração, né? A liberdade de cultuar, a liberdade para nos relacionar e viver como igreja. Não é um local fixo, né? Mas em qualquer lugar. Por quê? Porque nosso Deus é espírito, né? E o próprio Jesus falou, o Senhor é espírito, e ele falou até, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, nós só ouvimos o som. E assim é Deus, ele é espírito, né? E nós, então, não podemos limitar o espírito a um local, a um tempo, a uma coisa assim. Em João 4, 21 a 23, Jesus estava falando com a mulher samaritana, né? 21, 23 e 24. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, vocês sabem, né, que ali os judeus, os samaritanos, né, cada um tinha seu local de adoração, mas Jesus falou assim, vai chegar a hora, já chegou, né, que não é nem aqui nem lá, é em qualquer lugar. Não estão presos ao local mais. A religião tenta prender, né,
O espírito de religiosidade tenta nos prender a um local, mas a gente tem que resistir a isso aí. Não é assim mais. Nós temos, o Pai procura aqueles que podem adorar em espírito e em verdade, em qualquer lugar, não em algum local fixo, né? E que nós possamos, né, amados, ter esse sentimento, essa verdade em nós, e essa prática, e essa vida de igreja, onde a gente tem esse entendimento. E que nós não venhamos a nos envolver ou nos deixar preso à rotina, por causa de várias coisas, por causa de tempo, por causa de dificuldade de alguma coisa, de encontrar algum local, alguma situação, ou de simplificar a nossa vida, né, muitas vezes. A gente muitas vezes resiste para não construir um local, né? Não tem nenhum problema construir, mas a gente sabe que se da nossa mente, do nosso coração tiver que precisa construir, porque tem que ter um local como referência da igreja, aí tem um problema. Então, que nós sejamos livres, né, para cultuar, para adorar, para ensinar, para ser ensinados, porque onde tiver 2 ou 3, né, reunidos em nome do Senhor Jesus, ali ele estará. É isso que eu queria compartilhar, Jeremias, é isso que eu quero deixar aí para os irmãos, e fiquem à vontade, caso queiram fazer algum comentário, complementar alguma coisa, amém? Amém, Gilmar. Obrigado. Como você falou, é uma palavra que a gente já ouviu muito, mas é muito bom a gente relembrar isso, né? O mundo, o tempo vai passando, as coisas vão mudando, algumas coisas vão saindo da moda. Isso é muito perigoso para a igreja. Se a igreja não estiver atenta à palavra, né, realmente a gente cai. Então, assim, a gente tem que sempre voltar, né, a isso. E uma coisa que eu não li, na verdade eu ouvi, eu dirijo muito, viajo muito, né, então eu ponho um pendrive no carro e do Novo Testamento. E hoje eu ouvi uma coisa muito interessante, né, do jovem rico. Está lá em Lucas, quem quiser acompanhar aí. Lucas 18, 24. Essa é a história do jovem rico, todo mundo já conhece. E quando o Gilmar estava falando, eu fui lembrando disso, né? Então, ele fala, e Jesus, vendo assim triste, disse, quão difícil entrarão no seu reino os que têm riqueza. Por que eu tô falando isso aqui, que eu lembrei? Realmente, a nossa casa é um aconchego, um local gostoso, né? Nossa casa a gente gosta de tudo organizadinho, né? E quando você resolve abrir a casa, você tem esse inconveniente, né? De saber que um vai entrar com o pé sujo e vai bagunçar, né? Mas aqui eu achei interessante essa palavra, né? Tem. Nós não podemos considerar que nós temos casa. O Senhor nos deu uma casa, né? Para a gente ser o mordomo dela, para a gente estar cuidando dela. Não é nossa. Sabe por que não é nossa? No dia que nós morremos, eles vão jogar ela dentro do caixão com a gente? A gente vai levar ela para a eternidade? Eu tenho carro? Não tem nada. Porque no dia que eu fechar o olho aqui, ou Jesus voltar, como é que eu levo isso para lá? Pode ser o melhor carro, pode ser o mais possante. Nem dinheiro, nem nada, nós não vamos levar nada. Então nós temos que nos desapegar. E muitas situações de questão de casa, de não fazer reunião nas casas, às vezes é apego, né? Ah, mas vai dar trabalho, vai sujar, vai assim. Então, em nome de Jesus, que a gente, assim, desapegue disso. Porque nós estamos aqui usando que é tudo do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus pela palavra, Gilmar. Amém. Posso falar alguma coisa aqui? Joia.
Eu lembrei da diferença de casa e lar, né? No inglês é house e home. Então, a casa é o prédio, né? E o lar é onde a família, onde o pai está com os filhos, né? Então, no princípio, isso era no jardim, depois isso era no templo, no tabernáculo, depois era no templo, e até chegou a passagem que Gilmar falou, né? Que já não era mais no monte, no templo, já era onde as pessoas se conectavam entre elas e reconheciam Deus como Pai, ali estava estabelecida a casa do Senhor. E o engraçado é que eu, num encontro desses maiores, né? Maior quando a gente fala dentro da realidade nossa aqui, né? Não é tão grande assim, não. E aí eu falei o salmo, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? E aí teve um irmão que olhou para mim e riu, porque para ele parece ter soado como algo denominacional, como algo. Mas o que eu estava me referindo é que a casa do Senhor, porque a gente acha que a gente é igreja sozinho, a gente acha que a igreja, que a gente é templo sozinho, né? Mas o Pai é nosso, o Espírito Santo habita em nós e a identidade do corpo de Cristo ela é plural. E onde esse povo está unido, ali é estabelecida a casa do Senhor, né? Então, o Bonhoeffer, né? Bonhoeffer, naquele livro do Discipulado, ele fez duas ilustrações que eu achei fantásticas, né? Que o corpo crucificado de Cristo, né? Quando estava lá na cruz, ele foi cortado e do lado dele saiu água e sangue, né? E ele fez uma associação que eu nunca tinha feito, que o corpo de Cristo ele é ministrador dos dois sacramentos, né? A água do batismo que nos faz participantes desse corpo e do sangue, né? A ceia do Senhor que nos faz permanecer nesse corpo. Então, como o Gilmar bem tratou, né? E Vince até falou no encontro também, não é a metodologia da casa, né? Mas que essa igreja dentro da casa expresse toda essa vida, toda essa riqueza de ser realmente esse corpo ministrador da comunhão de Cristo, esse corpo que batiza, né? Porque batizar, porque a gente fala do batismo nas águas, mas tem um batismo num só corpo, né? Então, ser batizado no corpo é toda a igreja fazer aquele esforço de que aquele membro novo que apenas passou pelas águas seja integrado dentro da igreja. E, com certeza, um ambiente da casa é muito mais eficiente do que grandes reuniões, né? Então, habite ricamente, né? A palavra, os dons, tudo isso, em nome de Jesus. É só isso. Amados, pode ficar à vontade aí, ó. Pode falar aí que nós temos tempo. Até meia-noite eu estou disposto a ficar aqui. Só fazer uma propaganda aqui, ó. No próximo dia 8, o Jackson está aí, é o Discípulo Sem Fronteira. Esses caras da Bahia não põem o nome deles, não. Ele vai estar ministrando para nós, né? E aí a gente já está conhecendo mais o Jackson aí, tá bom? Já Ô, fazer Jeremias, a propaganda aqui. ô, Jeremias, quando você estava falando aí também, eu lembrei que muita gente, às vezes, tem dificuldade de abrir a casa, também o Daniel, porque às vezes não tem muito hábito, ou às vezes a pessoa já não tem filho, ou tem um filho tão grande, não quer que as crianças pequenas entrem e fazem aquela bagunça em casa, né? Mas é nesse ambiente que nós vamos conhecer as necessidades, ou as debilidades, ou a vida das pessoas, né? A gente não pode viver uma vida assim, tentando nos esconder por trás, né, de uma reunião de domingo, né, vamos dizer assim. Nossa casa é lavável. Dá para lavar. Glória a Deus. Mais alguém aí? Mas quando a gente recebe os irmãos assim, eu aprendi isso muito no reino, né?
quando o pessoal vinha muito aqui numa certa época, a família aqui em casa tinha mania mesmo de assim, mania não, nós aprendemos, né? Nós já tínhamos um pouco disso já desde a época da luterana, e glória a Deus aprendemos isso no reino de Deus, na igreja, de receber os irmãos. Aquela expressão de falar assim, vou receber bem os irmãos. Então, receber bem os irmãos é uma mesa farta, caminho arrumado, tudo. Aliás, a casa aqui sempre foi arrumada, tudo muito bonitinho, né? Não tem nada assim fora do lugar, não tem criancinha, não tem sujeira. Então, independente, mesmo assim, a gente aprendeu a receber os irmãos com uma mesa diferente, como a gente come no dia a dia. Aprendi também quando alguém dorme no quarto, colocar uma lembrança, como fizeram comigo aí no final de semana, um bombom, uma mensagem, né, Jeremias? Jeremias fez isso para mim aí, a Edilene fez. Não foi eu não, foi minha esposa. Não, a Edilene, né, fez. É muito bom isso aí, a gente sente assim, a gente sabe, nós sabemos que nós somos amados pelos irmãos, mas uma expressão dessa, um gesto desse, nos desmonta, sinceramente. Então, eu já fiz isso muito também, a gente faz ainda, quando chega, né, ainda mais quando chega alguém que você, assim, tem muito tempo que não vê, ou nunca veio, aí que você faz mesmo, né, tem que colocar mesmo, e, enfim, é bonito, assim, é prazeroso receber os irmãos, é prazeroso estar com os irmãos, é prazeroso beber dos irmãos, né, também repartir com os irmãos, estar com os irmãos, né. Opa, passou a moto lá fora. Isso nos enche muito, isso nos traz um conhecimento, uma maturidade. E é prazeroso demais, amados. Eu amo estar com os irmãos. Eu amo, assim, conhecer localidades. Eu amo me encher, sabe? Acho que cada dia que passa eu preciso dessa máquina que nos move, de estar junto com os irmãos, estar bebendo. E às vezes eu fico até assim constrangido. Você acredita, Jeremias? Quando eu fui aí, eu pensei assim, meu pai, acho que é a terceira vez que eu vou esse ano já no Jeremias. Acho que já é demais. Entendeu? Então, assim, a gente pensa que é demais. Esse cara vai pensar que estou toda vez aí. Então, a gente não se sente, talvez, como o Gilmar acabou de falar, parar de ficar preocupado com isso, né? Mas, assim, talvez algo precisa ser mudado no nosso interior, né? E, na verdade, família é isso. Lar é isso. Comunhão e nos ensinar na mutualidade, como o Gilmar falou. Estarmos assim, a nossa casa tem que ser uma casa de portas abertas. Eu lembro também, acho que vocês conhecem todos aí, eu não sei se é tão verdade quanto o que eu vou falar, mas eu creio que sim, pela experiência de vida e pelo o que ele andou praticando e pregando. O irmão, acho que lá de Brasília, que morreu, acho que é o Heron, o nome dele, não, esqueci o nome dele. Acho que até meio assim, bem gordinho na época, ele falou dentro do carro. Irã, isso, não é Heron, não, Irã. O Irã disse que tinha essa mania, não, esse dom de todo dia a casa estava cheia de gente. Diz que era uma bênção lá, né? Então a casa era cheia constantemente de gente, constantemente. E não se preocupava com comida, o que tinha, vão sentar e comer. Um fazia, outro ajudava, outro lavava, e aquela coisa ia. Então, assim, eu já vi muito isso em outros irmãos também. Nas cidades onde eu fui passando, onde eu já morei, né? Já fiquei, a gente vê muito isso, né? Eu gosto também de ajudar onde eu estou, limpar, fazer alguma coisa, ser útil, né? Eu amo isso. Também eu adoro ser ensinado por alguém, né? Aquilo que eu não aprendi, aquilo que eu não sei, aquilo que é, digamos, novo para mim ainda, né? Porque no dia a dia tem muita coisa nova na nossa vida, que nós ainda não aprendemos no reino. Eu creio que o reino é um aprendizado, a igreja é um aprendizado, e a idade que vai chegando, a gente não aprende tudo, né? Cada dia é uma coisa nova no reino de Deus. Mas glória a Deus, Gilmar, pela sua palavra, só nos relembrou muita coisa. Eu estava conversando, inclusive, com você, Daniel, aquela hora, sobre os seus, o YouTube no seu canal. Eu lembrei que quando não tinha celular, aquela coisa toda, né? Há 20 e poucos anos atrás, 30 anos, quando eu cheguei no reino, eu memorizava, eu era bom de memorizar. Então, olha só, a gente acaba perdendo um pouco dessa flexibilidade por conta da rede social. Claro que não é a culpa da rede social, entra um pouco de outras coisas, né? Preguiça, um comodismo demais, né? E se a gente não tomar cuidado com a internet, com rede social, ferramentas, que é muito bom, mas isso tira nosso tempo, não era muito bom, eu memorizava muito, muito versículo.
Então era bacana, mas era assim, era muito bacana mesmo. Memorizava toda a catequese que o irmão pedia para a gente memorizar. E até hoje eu aprendi, não esqueci, né? Eu posso atropelar algumas coisas, mas eu memorizei. E estou precisando mais uma vez voltar a esse tempo, esse princípio aí. Mas amém, obrigado. Amém. Mais alguém aí? Fala aí, Américo. Fala, Jackson. Pode falar, gente. Queremos ouvir vocês. Amém. Não, estava ouvindo o Gilmar falar aí, né? E eu estava pensando a respeito de como se a gente não vigiar, né? Como que a gente separa a nossa vida secular, né? Da nossa vida de discípulo, né? E essa questão ele falou ali de viver essa experiência em casa, né? De ser discípulo em casa, aí que a casa faz parte, né? Da igreja, né? Se a gente não vigiar, a gente separa isso, né? Que é tão importante para a nossa vida, né? Até a questão mesmo, igual ele falou, da família, né? De esposa, filhos, né? De você sempre estar assim, em oração, né? Agradecer mesmo o Senhor cada dia. Essa prática mesmo, de estar orando e buscando o Senhor todos, né? Direto em casa, né? Então, eu estava pensando nisso quando ele estava falando, né? E pelo menos eu, né? Se eu não vigiar mesmo, eu faço muito isso. Essa questão de separar a minha vida secular, né, da minha vida de discípulo. E essa prática caseira, eu acho que ela nos sustenta, né? Ela nos ajuda a não separar essa questão da nossa vida secular, da nossa vida de discípulo. Glória a Deus mesmo pela tua palavra, né? Foi assim inspirada mesmo pelo Espírito Santo, né? Falou mesmo no meu coração naquilo que eu estava meditando. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu falei aí pro Américo porque eu conheci a semana retrasada, acho que fui na casa do Américo lá. A Américo está construindo um casão, gente, lá em São Mateus. Está terminando de reformar. E daqui um dia nós temos uma casa em São Mateus para ficar, tá? Glória a Deus. Esse assim foi sempre o nosso sonho aqui em casa, né? De ter um espaço bom para receber os irmãos, né? E aqui em casa é meio complicado, bem pequeno, né? Acho que eu já até comentei com Jeremias. E o nosso sonho é esse, é terminar mesmo e para receber os irmãos. E como o Jeremias falou, não só os irmãos, vizinhos, as pessoas. Né? Eu nem tinha pensado nisso, viu, Gilmar? Né? Eu estava pensando mais nos irmãos, mas glória a Deus. Até nisso, né? O Espírito Santo nos abre os olhos, né? Porque você tem que incluir os vizinhos, todas as pessoas, para que eles possam ver a vida de Cristo em nós, né? Sermos discípulos mesmo e exemplo. Glória a Deus. Só mais um pouquinho aqui. Eu lembrei de um testemunho de uma irmã lá de Campina Grande, né? Que ela é mãe solteira de 3 rapazes, né? E dentro dos desafios de ser mãe, de educar dentro dos caminhos do Senhor e tudo, né? Ela pontuou que um dos fatores de sucesso, fora a confiança que a gente tem na palavra, obviamente, no poder do Espírito Santo, mas ela disse que foi a presença da igreja dentro da casa dela, né? Então, isso foi como que ela trouxe bem forte aí dentro do testemunho, né? Porque a igreja na casa, ela traz cura, traz vida, e dentro de vários contextos, né? Às vezes a gente se sente forte, mas tem nossos filhos, tem nossa esposa, ou então Deus está nos demandando para ser dispenseiro da graça e não somente consumidor, né? Então, tem muitos processos que acontecem simultaneamente quando a gente está junto, né? Amém. Glória a Deus. Mais alguém, amados? Não vou pedir o Jackson para orar aí. E agradecendo esse tempo aí. Obrigado, Gilmar, mais uma vez. E glória a Deus pelo tempo. Até na próxima quinta, amados. Aleluia. Senhor, queremos te agradecer por esse momento que passamos juntos aqui
como igreja. Maravilhoso poder ter um encontro onde temos pessoas de várias localidades. É algo de positivo que foi trazido para a tecnologia. E nós queremos te agradecer por isso. Muito obrigado pela vida de cada um, irmão. Muito obrigado pela vida do Gilmar, pela palavra que ele trouxe hoje aqui. Uma palavra que, com certeza, há muito temos ouvido, mas cada dia que ouvimos, ela se renova em nossa vida. Porque muitas vezes esquecemos. Falamos, né, temos o conhecimento teórico, mas muitas vezes a nossa prática deixa a desejar. Que nós, Senhor, em nome de Jesus, possamos nos voltar para essas pequenas coisas. São poucas coisas bem aprendidas, bem praticadas e bem transmitidas a outros. Que toda essa palavra que foi trazida, ela venha e acrescente ao nosso coração a prática de vida abundante, diária, em nome de Jesus. Muito obrigado pelos meus irmãos. Cheiro para vocês. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Valeu, queridos. Eu só Valeu, queria saber de Gilmar. onde que é o Jackson.